O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 196. O dia de sábado no Getsemane. Jesus fala sobre a mãe e dos amores de diferentes potências. Valtorta escreve a visão dia 21 de junho de 1945. A manhã do sábado foi ocupada na maior parte do tempo em restaurar os corpos cansados e limpar as roupas cheias de poeira e amarrotadas pela viagem. Nas amplas cisternas do Getsemane, que a água da chuva foi enchendo, e no cedrom, cujas águas cantam ao bater nas pedras, espumando, cheio como ele está pelas chuvas dos últimos dias, há tanta água que é um verdadeiro convite a quem a vê. Por isso os peregrinos, um depois do outro, sem terem medo da água fria, descem para mergulhar e depois, tornando a vestir-se da cabeça aos pés, com os cabelos ainda um pouco corridos, por causa da água da torrente, tiram água das cisternas para despejá-la em tanques de bom tamanho, onde estão as roupas separadas pelas cores. Muito bem, diz contente Pedro. Ali elas já ficarão menos sujas e Maria as poderá lavar com menos cansaço. Suponho que seja a mulher que mora no Getsemane. Só tu, pequenino, não podes mudar de roupa, mas amanhã... De fato, o menino tem uma veste limpa. Tira de sua sacolinha uma sacolinha que mal daria para o enxoval de uma boneca, de tão pequena que é. Mas a vestezinha que ele tirou está ainda mais desbotada e rasgada do que a outra, e Pedro olha para ela, preocupado e murmurando. Como é que vou fazer para levá-lo para a cidade? Eu poderia dividir em duas a minha capa, porque com uma capa ele se cobriria todo. Jesus, que ouviu este solilóquio paterno, disse: é melhor fazer que ele descanse agora. Esta tarde iremos a Betânia. Mas eu quero comprar a roupa para ele, eu lhe prometi. Tu o farás com certeza, mas é melhor aconselhar-se antes com a mãe. Tu sabes, as mulheres têm mais capacidades do que nós nas compras, e ela se sentirá feliz por ocupar-se com o menino. Vós ireis juntos. A ideia de ir junto com Maria fazer as compras arrebata o apóstolo até o sétimo céu. Não sei se Jesus lhe expressou todo o seu pensamento ou se omitiu uma parte, ou seja, aquela que tivesse dito que a mãe tem um gosto mais apurado para evitar certos conjuntos horríveis de cores. Mas o fato é que ele consegue o seu escopo sem precisar deixar aborrecido seu Pedro. Eles se espalham pelo olival, que está muito bonito, neste sereno dia de abril. A chuva dos dias passados parece ter prateado as oliveiras e semeado flores, pois lindamente as copas estão brilhando ao sol e bem numerosas são as florzinhas aos pés das oliveiras. Os passarinhos cantam e voam de todos os lados. A cidade se estende por ali afora, na direção oeste para quem olha dali. Não se vê o formigueiro humano que está pelo meio dela, mas vê-se as caravanas que vão indo para a Porta dos Peixes e para outras portas cujo nome eu não sei, deste lado leste, e que depois são engolidas pela cidade como se ela fosse um ventre esfaimado. Jesus está passeando e observando Jabé, que alegre está brincando com João e com os mais jovens. Também Iscariotes, depois de passada sua raiva de ontem, está alegre e brincando. Os mais velhos observam e sorriem. Que dirá a tua mãe deste menino? Pergunta Bartolomeu. Eu acho que ela dirá, é muito fraquinho, diz Tomé. Oh não, ela dirá, pobre menino, responde Pedro. Ela te dirá, pelo contrário, estou contente porque tu o amas, objeta Felipe. A mãe nunca teria duvidado disso,
Mas eu creio que ela não dirá nada, ela o receberá em seu coração de zelotes. E tu, mestre, que dizes que ela dirá? Ela fará o que vós estáis dizendo, mas muitas coisas, ou melhor, todas elas, ela pensará. E ao beijá-lo dirá somente: que tu sejas bendito, e cuidará dele como se fosse um passarinho que caiu do ninho. Um dia ela me contou o que aconteceu quando ela era uma menininha. Ainda não tinha 3 anos, porque ainda não estava no templo. E seu coração se partia de amor, produzindo como a flor ou a azeitona esmagadas na prensa todos os seus óleos e os seus perfumes. Em seu delírio de amor, dizia sua mãe que queria ser virgem para agradar mais ao Salvador, mas que teria gostado de ser pecadora para poder ser salva, e ficava quase chorando, porque a mãe não a compreendia e não sabia dizer-lhe como é que se pode ser pura e pecadora ao mesmo tempo. Quem a tranquilizou foi seu pai, que lhe mostrou um pequeno passarinho que ele tinha conseguido salvar quando estava em perigo à beira de uma fonte. O pai, então, com o passarinho, criou uma parábola, dizendo-lhe que Deus a tinha salvado de um modo antecipado e que por isso ela lhe devia dar graças 2 vezes. E a pequena Virgem de Deus, a grandíssima Virgem Maria, exerceu pela primeira vez sua maternidade espiritual sobre aquele pequeno ser caído do ninho, que ela pôde lançar ao voo quando ficou forte, mas que nunca mais abandonou o jardim de Nazaré e lá ficou ainda, consolando com seus voos e seus pios a triste casa e os tristes corações de Ana e de Joaquim. Quando Maria esteve no templo, o passarinho morreu pouco antes da morte de Ana. Ele tinha cumprido sua tarefa. Minha mãe tinha feito voto de virgindade por amor, mas tinha sendo uma criatura perfeita, a maternidade no sangue e no espírito. Porque a mulher foi feita para ser mãe, e é até uma aberração quando ela se faz de surda aos apelos deste instinto, que é amor de segunda potência. Pouco a pouco, os outros foram chegando para perto. O que quer dizer, Senhor, quando falas de amor de segunda potência? Pergunta Judas Tadeu. Meu irmão, há muitos amores e de diversas potências. Há um amor de primeira potência, que é o que se dá a Deus. Depois, o amor de segunda potência. É esse amor materno ou paterno, porque se o primeiro é todo espiritual, este é espiritual em 2 partes e carnal por uma. É verdade que no homem se mistura, sim, o sentimento afetivo humano, mas sempre predomina o superior, porque um pai e uma mãe, sadia e santamente tais, não dão somente alimento e carícias à carne de seu filho, mas também alimento e amor à mente e ao espírito dele. E tanto é verdade o que digo, que quem se dedica à infância, ainda que seja apenas para instruí-la, acaba por amá-la como sua carne. De fato, eu amava muito os meus discípulos, diz João de Endor. Já compreendi que devias ter sido um bom mestre ao ver como tratas Jabé. O homem de Endor se inclina e beija a mão de Jesus sem dizer nada. Continua, por favor, a tua classificação dos amores, pede-lhe Zelotes. Existe o amor pela companheira. É um amor de terceira potência, porque é feito, falo sempre dos sadios e santos amores, pela metade de espírito e pela metade de carne. O homem para a esposa é um mestre e um pai, além de esposo, e a mulher para o esposo é um anjo e uma mãe, além de esposa. Estes são os 3 amores mais elevados. E o amor ao próximo? Não estás enganado? Ou terás esquecido dele? Pergunta Iscariotes. Os outros olham espantados para ele e ameaçadores por causa da observação que ele fez. Mas Jesus placidamente responde: Não, Judas, mas presta atenção. Deus há de ser amado porque é Deus, e por isso não há necessidade de explicação
para persuadir e prestar esse amor. Ele é o que é, ou seja, o tudo, e o homem é o nada, que se torna participante de tudo pela alma que nele foi infundida pelo Eterno. Sem a alma, o homem seria um dos muitos animais brutos que vivem na terra, nas águas e no ar, e que deve adorá-lo por dever e para merecer sobreviver no tudo, isto é, para merecer fazer parte do povo santo de Deus no céu, cidadão da Jerusalém, que não conhecerá profanações e destruições nunca mais. O amor do homem, e especialmente o da mulher, aos filhos, é indicado como uma ordem nas palavras de Deus a Adão e Eva, depois de tê-los abençoado, vendo que havia feito uma coisa boa naquele longínquo sexto dia, no primeiro sexto dia da criação. E ele lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Vejo a tua não formulada objeção e respondo assim, dado que na criação, antes da culpa, tudo era regulado e baseado no amor. Essa multiplicação dos filhos teria sido amor, um amor santo, puro, poderoso e perfeito. E Deus o deu como primeira ordem ao homem: crescei e multiplicai-vos. Amai, pois, depois de mim, aos vossos filhos. O amor como agora existe, esse amor atual gerador de filhos, ainda não existia. A malícia não existia e não existia a execrável fome da sensualidade. O homem amava a mulher e a mulher é o homem, de um modo natural. Não natural segundo a natureza como nós a entendemos, ou melhor, como vós homens a entendeis, mas segundo a natureza de filhos de Deus, sobrenaturalmente. Que doces os primeiros dias de amor entre os dois, que eram irmãos, porque nascidos do mesmo pai, e que, no entanto, eram esposos, que ao se amarem, olhavam um para o outro com os olhos inocentes de dois gêmeos no berço. E o homem sentia um amor de pai para com sua companheira, osso de seus ossos e carne de sua carne, assim como é o filho em relação ao seu pai. E a mulher conhecia a alegria de ser filha, isto é, protegida por um amor bem alto, porque sentia ter em si alguma coisa daquele maravilhoso homem que a amava, com inocência e angélico ardor, nos belos prados do Éden. Depois, na ordem dos mandamentos dados por Deus, como um sorriso para os seus queridos pequeninos, vem aquilo que o próprio Adão, dotado pela graça de uma inteligência que só era menor que a de Deus, decreta, falando da companheira do homem, e nela de todas as mulheres, o decreto do pensamento de Deus, que se refletia nítido no tenro espelho do espírito de Adão, e florescia no pensamento e na palavra. O homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Se não houvesse os três pilares dos três amores acima referidos, teríamos podido ter o amor ao próximo? Não, não o teríamos podido. O amor a Deus torna Deus amigo e ensina o amor. Quem não ama Deus, que é bom, com toda certeza não pode amar ao próximo, que em sua maior parte é defeituoso. Se não houvesse amor conjugal e paternidade no mundo, não teríamos o próximo, porque os próximos são os filhos nascidos dos homens. Estás convencido agora? Sim, mestre, eu não havia refletido. De fato, é difícil voltar atrás subindo para as nascentes. O homem já está pregado há muitos séculos e milênios na lama, e aquelas nascentes estão bem lá no cumes. A primeira delas é uma nascente que vem de um abismo de altura, que é Deus. Mas eu vos tomo pela mão e vos levo às nascentes. Eu sei onde elas estão. E os outros amores? Perguntam Simão Zelotes e o homem de Endor. O primeiro da segunda série é o do próximo. Na realidade, é o quarto em potência. Segue o amor à ciência, depois vem o amor ao trabalho. E basta? E basta! Mas ainda há muitos outros amores, exclama Judas Iscariotes. Não.
Não há outros amores. O resto é fomes. Não são amores, são desamores. São a negação de Deus e a negação do homem. Por isso não podem ser amores, visto que são negações, e a negação é o ódio. Se eu me nego a consentir no mal, isso é ódio? Pergunta Iscariotes. Infelizes de nós, mas tu és mais capcioso do que um escriba. Queres dizer-me o que tens? Será o ar fino da Judéia que te está beliscando os nervos como uma cãibra? Exclama Pedro. Não, eu gosto de instruir-me e de ter muitas ideias mais claras. Aqui é fácil falar e logo com os escribas não quero ficar sem argumentos. E achas que podes, no momento em que precisares puxar para fora o fio de cor de que estás precisando do saco que vais atulhando com todos esses trapos? Trapos, as palavras do mestre, está blasfemando? Ora, não me queiras parecer escandalizado. Na boca do Senhor não são trapos, mas uma vez que sejam mal usadas por nós, tornam-se tais. Experimenta tu pôr um ninho fino na mão de um menino. Não leva muito tempo, ele já será um trapo sujo e imprestável. Isto acontece conosco. Agora, se pretendes pescar no momento bom, um tempinho que te interessa, entre este trapinho e o que é sujo, não sei onde poderás chegar. Não penses nisso, esses assuntos são meus. Está certo que não penso. Já tenho que pensar muito nos meus. E depois eu me contento que não prejudiques o mestre, porque neste caso pensarei também nos teus assuntos. Quando eu lhe prejudicar, tu farás assim. Quando eu lhe prejudicar, tu farás assim. Mas não acontecerá nunca, porque eu sei fazer as coisas. Eu não sou ignorante. De Judas Iscariotes. Mas eu sou. Mas justamente porque sei, eu não fico acumulando nada para eu ficar ostentando. Quando chega o bom momento, mas nessa hora eu me recomendo a Deus e Deus me ajudará, por amor ao seu Messias, de quem eu sou o último dos servos e o mais fiel. Fiéis somos todos nós, rebate arrogante Judas. Malvado, por que ofendes o meu pai? Ele é velho e bom. Não deves, és um homem mau e me causas medo. Diz Jabé, muito sério, rompendo o silêncio atento em que estava. Já são 2, diz em voz baixa Tiago de Zebedeu, dando uma cotovelada em André. Ele falou baixo, mas Iscariotes ouviu. Bem, mestre, se as palavras do astuto menino de Magdala não terão deixado um sinal, de Judas aceso de raiva. Mas não seria mais bonito continuar a lição do mestre em vez de ficarmos parecendo uns cabritos irritados? Pergunta o pacífico Tomé. É verdade, mestre, continua a falar-nos de tua mãe. É tão cheia de luz a sua infância, ela nos torna a alma virgem por reflexo. E eu, um pobre pecador, tenho tanta necessidade disso, exclama Mateus. Que é que vos devo dizer? Há tantos episódios, um mais doce que o outro. Ela os contou? Alguns, mas muitos mais José. Foi a mais bela narração feita a mim quando criança, e também ao Alfeu de Sara, que era pouco mais velho que minha mãe, e foi amigo dela nos breves anos em que ela esteve em Nazaré. Então conta, suplica-lhe João. Todos se põem ao redor dele, sentados à sombra das oliveiras com Jabé no centro, olhando fixamente para Jesus como se estivesse ouvindo uma paradisíaca lenda. Eu vos falarei da lição de castidade que deu minha mãe, poucos dias antes de ir para o templo, ao seu pequeno amigo e a muitos outros. Havia-se casado naquele dia uma moça de Nazaré, parente de Sara e Joaquim e Ana. Também tinham sido convidados para a festa das núpcias.
Com eles foi a pequena Maria, que, junto com as outras crianças, tinha o encargo de jogar pétalas desfolhadas sobre o caminho da esposa. Dizem que era belíssima de pequena, e todos a disputavam, depois da festiva entrada da noiva. Era muito difícil ver Maria, porque ela vivia sempre em casa, pois gostava muito de uma pequena gruta que dizia ser a dos seus esponsais, mais do que qualquer outro lugar. Por isso, quando era vista, loura, rosada e graciosa, era acumulada de carícias. Chamavam-na de a Flor de Nazaré, ou então a Pérola da Galileia, ou ainda a Paz de Deus, lembrando o enorme arco-íris que se tinha formado de repente ao primeiro choro dela no dia de seu nascimento. E ela era, de fato, tudo o que diziam e mais ainda. É a flor do céu e da criação, é a pérola do paraíso e a paz de Deus. Sim, a paz. Eu sou pacífico porque sou filho do Pai e filho de Maria. A paz infinita e a paz suave. Naquele dia, todos a queriam beijar e tomar no colo, e ela, esquivando-se aos beijos e aos contatos, disse com uma delicada gravidade: Eu vos peço, não me amarroteis. Eles pensaram que ela estava falando de sua veste de linho, cingida à cintura com uma faixa azul, e também nos pequenos pulsos no pescoço, ou então da pequena grinalda com florzinhas azuis com que Ana tinha coroado, para conservar em seu lugar os cachinhos do cabelo. E assim pensando, eles lhe garantiram que não amarrotariam nem a veste nem a grinalda. Mas ela, segura, como uma pequena mulher de 3 anos de pé, no meio de um círculo de adultos, disse-lhe séria: Não estou pensando no que se repara, estou falando da minha alma. Ela é de Deus e não quer ser tocada a não ser por Deus. Então lhe disseram: Nós beijamos a ti, não a tua alma. E ela: O meu corpo é templo da alma, e o sacerdote nele é espírito, é o espírito. O povo não é admitido no recinto sacerdotal. Eu vos-lo peço, não entreis no recinto de Deus. Alfeu, que já tinha então mais de 8 anos e que a amava muito, encontrando-a perto da pequena gruta, ocupada em apanhar flores, lhe perguntou: Maria, quando fores mulher, não me querereis como esposo? Nele ainda estava viva a lembrança da festa de núpcias a qual estivera presente. E ela: Eu te amo muito, mas não olho para ti como um homem. Vou dizer-te um segredo: eu só vejo a alma dos vivos. Aquela eu amo de todo o coração, mas nada mais eu vejo senão Deus, como verdadeiro vivente, ao qual poderei entregar-me a mim mesma. Aí está o episódio. Verdadeiro vivente. Sabes que esta é uma palavra profunda? Exclama Bartolomeu. E Jesus, com humildade e com um sorriso: Ela era mãe da sabedoria. Era, mas não só tinha 3 anos? Era, desde sua concepção. Eu já vivia nela, sendo eu Deus, em sua unidade e trindade perfeitíssima. Mas desculpa-me se eu, um culpado, ouso falar. Então Joaquim e Ana sabiam que ela era a virgem escolhida? Pergunta Judas Iscariotes. Eles não sabiam. E então, como é que Joaquim pôde dizer que Deus a tinha salvado com antecipação? Isto não se refere ao privilégio dela quanto à culpa? Refere-se, mas Joaquim falava pela boca de Deus, como todos os profetas. Ele também não compreendeu a sublime verdade sobrenatural que o Espírito colocou em seus lábios, porque Joaquim era um justo, a ponto de merecer aquela paternidade, e era um homem humilde, pois não há justiça onde existe soberba. Ele era justo e humilde, consolou a filha por seu amor de pai, instruiu-a pela sabedoria de sacerdote, pois ele o era na qualidade de tutor da arca de Deus. Ele a consagrou como pontífice. Ela consagrou como pontífice, com o mais honroso dos títulos,
a sem mancha. Ele a consagrou como pontífice com o mais honroso dos títulos, a sem mancha. Dia virá em que um outro já encanecido sacerdote dirá ao mundo: ela é a concebida sem pecado, e entregará ao mundo dos crentes esta verdade, como artigo de fé incontestável, para que no mundo que virá, o mundo que se irá afundando sempre mais numa situação cinzenta e nebulosa de heresias e de vícios, possa brilhar plenamente conhecida a toda a bela de Deus, coroada de estrelas, vestida com a luz da lua, que é menos pura que a dela, apoiada sobre os astros, rainha de todo o criado e do incriado, porque Deus Rei tem Maria por rainha no seu reino. Então Joaquim era um profeta? Era um justo. Sua alma disse como um eco aquilo que Deus dizia à sua alma amada por Deus. Quando iremos a esta mamãe, Senhor? Pergunta com os olhos cheios de desejo Jabé. Hoje de tarde, que dirás a ela quando a vires? Eu te saúdo, mãe do Salvador. Está bem assim? Muito bem, confirma Jesus acariciando-o. Mas hoje não vamos ao templo? Pergunta Filipe. Antes de irmos para Betânia, iremos ao templo e tu ficarás aqui, não é verdade? Sim, Senhor. A mulher de Jonas, guarda do olival, que veio se aproximando pouco a pouco, diz: por que não levas? O menino está desejando isso. Jesus a fita com insistência sem dizer nada. A mulher compreende e diz: já compreendi, mas devo ter ainda uma pequena capa, a do Marcos. Vou buscá-la. E sai correndo depressa. Jabé puxa João por uma manga. Os mestres serão muito exigentes? Os mestres serão muito exigentes? Oh, não tenhas medo. Depois, não é para hoje. Em poucos dias, estando com a mãe, serás mais sábio do que um doutor. Encoraja João. Os outros ouvem e sorriem diante da apreensão de Jabé. Mas quem é que vai apresentá-lo como se fosse pai dele? Pergunta Mateus. Eu. É natural, a não ser que o mestre queira apresentá-lo, diz Pedro. Não, Simão, não farei isso. Deixo para ti essa honra. Obrigado, mestre. Mas estarás lá tu também? Certamente, todos estaremos lá. É o nosso menino. Maria de Jonas está de volta, com uma capa roxa escura ainda em boas condições. Mas que cor! Ela mesmo diz: Marcos não a quis mais usar porque a cor não lhe agradava. Com toda a razão, a capa é horrorosa. E o pobre Jabé, já de cor azeitonada como é, parece um afogado vestido com aquele roxo. Mas ele não se vê e por isso está feliz com aquela capa com a qual vai poder enfeitar-se como adulto. A refeição está pronta, mestre. A servente tirou agora mesmo o cordeiro do espeto. Então vamos! E descendo do lugar onde estão, entram na ampla cozinha para a refeição. E assim termina a visão Fiat.